de passar por aqui no evento realizado pela TV Fronteira, também segue para sua agenda principal com esse trabalho, assinatura de convênios para várias cidades da nossa região. Prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado por vocês terem prestigiado esse evento. Acho que já valeu a pena, né? A gente já saiu aqui com um decreto, com um projeto de lei, em que vai ter a compensação para a região, para os presídios, né? Isso já foi algo concreto, já trouxe. E também o comprometimento do governador de ter vindo aqui e falado o que ele falou, com a sensibilidade de perceber na região que a gente está e o que pode ser feito para o desenvolvimento, né? Acho que sem desenvolvimento a gente não resolve nada, quer dizer, sem geração de renda, sem geração de riqueza, a gente não vai resolver problema nenhum do país, do Estado e da região do Oeste Paulista. Eu dei o nome dessa palestra de como a gente usar o nosso poder de compra local, exatamente pensando no desenvolvimento regional. Já que a gente está numa região de fronteira, e é muito bom a gente estar numa região de fronteira, porque, ao mesmo tempo, significa distância, mas significa também avanço. E aqui a gente pode avançar sem sair do mesmo lugar, né? A gente já tem um poder de compra expressivo, não é algo irrelevante, e a gente tem que usar, como no judô, a força a nosso favor, a força do adversário a nosso favor. Então, no caso aí, não tem nem adversário, a gente tem que usar a nossa própria força para gerar um desenvolvimento. Bom, queria falar um pouquinho do Brasil, já que mesmo num estado rico, a gente não é uma ilha, né? Não estamos num oásis. Tudo que acontece no Brasil, de alguma maneira, se reflete na nossa própria cidade. Então, vamos ver como é que o Brasil está vendo. Eu tinha esperança, como o governador falou, que a gente pudesse ter, em 2018, infelizmente, por várias outras questões, não só também porque que a gente não conseguiu explicar, não, vou tentar dar a minha visão de por que a gente não conseguiu sair dessa situação tão difícil. Eu acredito que essa grave crise que o Brasil viveu, ela certamente é pior do que a crise de 1930, por várias razões. Porque o Brasil hoje é um país muito maior, urbanizado. Naquela época, mais da metade da população viviam em cidades ou muito pequenas, ou então no campo, né? E hoje o Brasil tem praticamente 85% da sua população vivendo em cidades. 100 cidades brasileiras abrigam metade da população. Nós somos um país hoje de megalópolis e metrópoles, muito concentradas em torno das capitais do país, mas, enfim, essa aqui é a realidade. Naquela época, claro que a crise foi gravíssima, mas isso não era percebido no nosso dia a dia porque estava escondida no interior. Hoje não, hoje a crise fica evidente, está na página do jornal, está na TV, exatamente pela vida urbana. Só que a gente também tem um colchão de proteção social, né, que não existia naquela época. Então, a crise foi mais grave, porém, esse colchão de proteção social fez com que a gente resistisse um pouco mais à crise. Mas o efeito econômico disso foi dramático. Nós nunca tínhamos passado uma situação em que o PIB encolhia 10%. Isso desorganizou as empresas, desorganizou os sistemas produtivos, as famílias. Todo mundo assumiu compromissos, assumiu passivos para tentar sobreviver. Dívidas. E a gente está naquela fase de digerir esse processo. Quer dizer, o país voltou a crescer, mas a gente tem carregar um peso enorme de passivos de toda a ordem. Então, as empresas estão digerindo isso, então elas não têm fôlego para investimento, elas não conseguem avançar tão rapidamente como foi no passado.
Em outras crises, a gente recuperou até numa velocidade muito grande. Outra questão é que também a gente atingiu patamares de consumo, e eu vou mostrar esses dados mais para frente, e que gerou um fastio, ou seja, você já tem uma boa geladeira, não adianta você comprar duas, mesmo que ofereçam isso com 30% de desconto. Isso, leva aqui uma geladeira, tá baratinho. Sim, mas eu vou botar isso aonde? Eu não preciso disso. Você já tem duas televisões? Não, bota uma terceira, mas para quê? Onde eu vou botar? Já tem um computador, já tem um carro na garagem. A gente chegou a um certo fastio de consumo. Para o consumo crescer, a gente tem que incorporar novos consumidores a esse mercado. E isso depende do desenvolvimento. Como é que a gente quebra, então, esse ciclo vicioso de não crescimento? Esse que é o desafio que eu vou tentar fazer aqui. Mas esse ano, em economia, eu aprendi isso, sempre que tem uma pedra para cair ali, em economia, ela cai. Não, está tudo bem, mas tem só aquela pedra, a gente vai dar uma escorada e vamos passar aqui por volta e a gente segue. Não, ela vai cair e vai interromper o seu caminho, se não é que ela vai cair na sua cabeça. E, no caso da economia brasileira, a gente não tem, nesse momento, nenhuma pedra grande para cair. A gente tem, no máximo, os pedregulhos no meio do caminho que a gente vai dando topada. Isso já é um fator muito bom, quer dizer, quais são aqueles calcanhares de Aquiles da economia brasileira? O maior de todos sempre foi as contas externas. As grandes crises brasileiras são sempre ligadas às contas externas. O câmbio mata, o câmbio asfixia uma economia. A inflação esfola, como a gente diz, mas é o câmbio que asfixia uma economia. Quando a gente tem uma crise nas contas externas, não tem para onde correr. É necessariamente um ajuste brutal daqueles que faz a economia parar. A situação do câmbio hoje, ela é, do ponto de vista das contas externas, muito positiva, ou seja, o Brasil não precisa de recursos volumosos para fechar o seu balanço de pagamento. Ou seja, a gente consegue honrar todos os nossos compromissos, basicamente com a geração de divisas que a economia tem. A gente tem uma exportação que gera 50 bilhões de dólares de saldo comercial, um dos maiores saldos do mundo, só ultrapassado pelo da Alemanha e de poucos países. Ou seja, a gente paga as nossas contas com o que a gente produz, não é com dívida. A gente não vai lá fora pegar dívida, como faz a Grécia, para pagar as suas contas. Então, é uma situação muito confortável. Aí vocês me perguntam, poxa, mas por que o câmbio bateu em R$ 4 por dólar? Por uma razão, um movimento especulativo e temporário. Vocês imaginem um país como o Brasil, uma democracia institucional, vai ter eleições no mês de outubro. Se vocês forem do Amapá ao Rio Grande do Sul, ninguém sabe quem são os candidatos. Quem são os candidatos para presidente da República? A gente já sabe que tem alguns, mas qual é realmente a chapa que a gente vai ter que escolher? Não sei. Para senador, bom, parece que vai ser fulaninho e fulaninho. Parece. Mesmo para deputado federal, tem muita gente que sabe que vai ou não vai. É claro que isso gera oportunidades especulativas. A especulação faz parte da vida econômica. Se não fosse a especulação, inclusive, talvez a gente não tivesse a economia. Quer dizer, o especulador até tem um papel, quando ela é excessiva, que começa a dar problema. E o nosso câmbio, o Brasil também tem um gostinho pela especulação, quer dizer, financeira. Isso em função dessa inflação crônica que a gente viveu. O nosso mercado de câmbio, ele não é aquele mercado de entrou tantos dólares, saiu tantos dólares, entrou tantos dólares, saiu tantos dólares, né? Aí, se um dia entrou mais dólares, o real se valoriza. Se um dia sai mais dólares, o real desvaloriza. Não.
90% das operações do mercado de câmbio são operações financeiras, são operações de mercado futuro, ou seja, você especula sobre o que vai acontecer no futuro. Nem nos Estados Unidos a gente tem essa proporção. Aqui, a proporção entre o mercado à vista, aquele que realmente é o movimento de moeda, e as operações futuras, é o maior do mundo. Nem nos Estados Unidos a gente tem essa relação. É claro que o mercado que tem 90% das suas operações ligadas à hipótese do que vai acontecer no futuro, fica muito sensível e vulnerável a movimentos especulativos, e diante do quadro político e da situação econômica que aconteceu, e de um fenômeno como a greve dos caminhoneiros, mostrou uma vulnerabilidade dramática. Aqui entre nós, gente, o governador, o prefeito estavam aqui, mas acho que a gente aprendeu uma lição. Isso não pode acontecer de novo. Não pode acontecer o risco de você ter no hospital as pessoas dentro da UTI morrerem por falta de oxigênio, né? Isso é uma situação absurda que não vai se acontecer de novo. Não pode acontecer. Você tem que ter um plano B, um plano X, um plano Y, para que isso não volte a acontecer. Senão, cada 6 meses a gente vai ter o país parando por não sei se sabe quanto, né? Claro que o setor merece toda a nossa consideração, a gente deve estar atento às reivindicações deles, mas esse tipo de chantagem não pode mais acontecer. Então, diante disso, o dólar bateu a R$ 4,00, mas eu acho que é um processo temporário. Diante da realidade nossa, eu acho que a gente pode esperar, é palpite meu, se eu errar, vocês podem depois tacar tomate em cima de mim, que o teto do câmbio para nós é em torno de 3,60. É um câmbio que permite que a gente tenha um fluxo de comércio exterior muito bom, seja do ponto de vista da exportação ou mesmo da importação, né? 3,60 é uma base de equilíbrio boa. O outro componente importante é a taxa de juros, quer dizer, a gente vai ter o pessoal do Sicredi falando aqui depois, mas pela primeira vez em muitas décadas, não é nem em anos, é em décadas, o Brasil está diante de uma oportunidade de ter taxas de juros compatíveis com a realidade econômica do mundo. Quer dizer, essa coisa do Brasil ser campeão mundial da taxa de juros não é só uma vergonha, mas inviabiliza o investimento. Quer dizer, o que é o investimento? Investimento é uma decisão que a pessoa toma para correr risco, dentro da expectativa de que ele vai ter o seu capital remunerado, ou seja, ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Ora, se você tem uma taxa de juros absurdamente alta, o investidor cruza os braços. Por que eu vou correr risco se num negócio, se eu tenho possibilidade de ter um retorno de capital aqui sentado no meu sofá vendo televisão, né? É uma frustração às vezes de vida, mas o ser humano é racional, ele, do ponto de vista pelo menos econômico, né? Ele vai postergar decisões de investimentos na vida real. E para quem toma dinheiro, quer dizer, é uma coisa impossível. Quer dizer, eu acredito que nem tráfico de drogas tem uma rentabilidade capaz de cobrir o custo financeiro das nossas taxas de juros. Então, você fica numa situação. Quem investe, quem poderia investir não investe, porque prefere comprar papel, e quem pega dinheiro, que está investindo, fica inviabilizado no seu próprio negócio, né? E não existe no capitalismo aquela coisa de você investir 100%, porque o capitalismo é exatamente você alavancar o seu negócio, alavanca, você vai mais para frente. Então, você tem que ter uma parte de recursos de terceiros com recursos próprios, porque senão o seu negócio sempre vai ficar pequenininho.
O que a gente tem hoje? A gente tem uma situação em que a taxa de juros caiu sem artificialismo. O Banco Central não forçou a queda da taxa de juros, ao contrário, ele demorou até a derrubar a taxa de juros. Ele veio muito devagar, muito lentamente, nesse processo de redução da taxa de juros. Foi uma coisa que a gente tem que aceitar. Os bancos centrais são conservadores, eles pensam 2, 3 vezes antes de tomar uma atitude. Embora a economia estivesse precisando desse gás, ele foi devagar. Então, a taxa de juros hoje está num patamar que eu ainda considero alto, mas muito melhor do que a gente teve nas últimas décadas. Então, o que acontece? Agora, ou você se contenta com um retorno de juro real de 0,2 ao mês, né? Pode ser, tá bom, ganho aqui um dinheiro, continuo tocando minha vida, ou eu começo a pensar em outras oportunidades, né? Eu começo a pensar em fazer meu próprio negócio, ou me tornar sócio de alguém, ou expandir aquele negócio que eu já tenho. Então, o ambiente para crescer, desenvolver, do ponto de vista macroeconômico, hoje, no Brasil, é positivo, desde que as pessoas vejam que tem horizonte à frente. Tanto pelo câmbio como da taxa de juros, a gente tem 2 componentes importantes para isso. O terceiro, que é a questão do tributo, isso vai depender de uma reforma, e isso é uma agenda para o próximo governo, né? Como o próprio governador chamou a atenção aqui, os estados, os municípios, a União, tem um nível de compromisso que hoje eles não conseguem abrir mão de nenhum centavo da sua arrecadação. Agora, como a gente viu na greve dos caminhoneiros, não pode o Brasil, com 27 unidades federativas, cada um cobrar o que passa na cabeça. Você sai com um caminhão daqui para Fortaleza, em cada barreira você tem que ter uma alíquota diferente de ICMS. Isso é uma loucura. Claro que tem que ver as desigualdades regionais, as desigualdades de cada região, mas vamos chegar a um acordo em torno disso, né? E eu torço para que alguém de São Paulo seja eleito, porque facilitará a reforma tributária em relação a isso. Bom, a inflação também, nós não vamos, apesar dessa loucura toda, com o câmbio, a greve dos caminhoneiros, a inflação não vai passar de 4% esse ano. Vou passar aqui para frente um pouquinho. O que acontece? Com a inflação baixa, a inflação abaixo de 5%, as pressões para aumento de preços, salários diminuem muito. Uma inflação de até 5%, por que a meta de inflação é abaixo de 5%? É 4,5%, 4%, 3,5%? Porque é a inflação que a sociedade absorve, ela consegue conviver com isso. Acima de 5%, detona um processo de pressão salarial, de pressão sobre os preços, quase insuportável, e isso vai gerando desequilíbrios e mais desequilíbrios, né? A gente está num ambiente em que a arrecadação melhorou, enfim, cada mês, com todos os problemas da arrecadação melhorando, e qualquer ajuste com a arrecadação melhorando é mais fácil, é menos doloroso, né? Você reforça aqui uma verba para a saúde, a verba que o prefeito está precisando, porque com 3 milhões de demanda de serviço no serviço de saúde, não há quem aguente. É humanamente impossível você atender 3 milhões de atendimentos no serviço de saúde com a população de 230 mil habitantes. Só dando meu palpite aqui para a eleição geral, acho que os temas serão, em primeiro lugar, a segurança. É uma epidemia o que a gente está vivendo no país, quer dizer, a gente teve a interiorização do crime, a gente viu outro dia o que está acontecendo no estado do Acre. Eu não podia imaginar que no estado do Acre a gente vivesse uma situação calamitosa
em que o agente penitenciário não entra dentro do corredor das celas. Não sei se vocês viram na TV, né? Isso é atendido por um próprio preso, porque ele não tem condição de entrar ali. Ou seja, são duas facções divididas por um muro imenso e o próprio poder público não tem controle sobre o que está acontecendo ali dentro. Um massacre pode acontecer, são facções raivosas e desumanas até, no sentido da crueldade que eles praticam em crimes num estado que está lá longe, lá na Amazônia, em que devia ser uma vida quase que bucólica, né? Paradisíaca, como a gente imagina o que é morar na floresta. Claro que não é assim, a natureza é um pouco hostil, né? Bom, e falar um pouquinho do mundo também, porque o Brasil não é um oásis, a gente tem uma situação internacional que o mundo está saindo daquela crise grave, Estados Unidos principalmente, não é toda que o Trump, com toda essa má vontade que a mídia tem e os estertores, mas tudo que a gente conhece de novidade vem de lá, desde o telefone celular até a internet. Quer dizer, tudo que acontece de novo, a rede social, tudo sai de lá, né? Não vem nem da Europa nem da China. Então, se acontecer alguma coisa de novidade, virá da economia americana, não sei se felizmente ou infelizmente, mas a realidade é essa. E o gigante do norte está aqui, de alguma maneira, a gente se beneficia em parte disso. Até brinco se o Trump vai ter o Nobel da Paz, né? Mas se essas Coreias realmente se reconciliarem, acabarem com a guerra de mais de 60 anos, pode ser que ele ganhe, aí vai ser muito engraçado. Aquela figura estranha ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Bom, a gente já tem essa experiência. Quando os ventos sopram a favor, vocês lembram que o governo Lula até hoje usufrui disso, né? Eu vejo aqui na rede social, o Lula tem todos os defeitos, mas foi o melhor momento da nossa vida. É muito engraçado a gente só atribuir a ele isso, né? Quer dizer, não aconteceu nada antes, não teve ventos a favor. Então, os ventos que vierem a partir de agora provavelmente serão a favor. Bom, fazer um pouquinho mostrar que o país mudou, né? Por que a gente tem a qualidade de vida nossa, por mais que a gente tenha problemas, ela mudou consideravelmente. Quando eu nasci em 1952, metade dos brasileiros não sabia ler nem escrever. O Juscelino Kubitschek foi eleito em 55. Naquela época, metade dos brasileiros não votava. E ele foi eleito com 33% dos votos, não tinha segundo turno. Então, ele foi eleito por 33% da metade dos eleitores, né? Porque, não, da população adulta, porque metade não votava. Então, ele, na verdade, foi eleito por uma minoria, né? Até hoje é o símbolo da democracia no Brasil. Hoje, o índice de analfabetismo no Brasil está em torno de 5%, 6%, 7%. E se considerar só a população mais jovem, pode até cair em relação a isso. A gente ainda tem aí uma geração antiga que não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever e não vai aprender, infelizmente, vai morrer assim, principalmente lá no Nordeste. A gente tem que olhar, então, para aqueles jovens, para que eles consigam, de fato, se educarem. Poxa, mas a gente sente que o analfabetismo funcional ainda é forte. E não é. À medida que a gente antecipa a entrada da criança na escola, isso tem um impacto na educação fantástico. Acho que foi a melhor decisão que o Brasil tomou, foi antecipar a entrada da criança na escola.
Antes disso, a criança chegava na quarta série sem entender, 70% não entendiam o que estavam lendo. Hoje, na segunda série, 70% começam a dominar o português. Então, é uma mudança de qualidade enorme. A gente vai ter problema agora com o ensino médio, porque essa geração que está vindo da educação básica está vindo com mais conhecimento, com mais segurança no que aprendeu. E vai encontrar um ensino médio muito ruim, de má qualidade. O que o governador falou é uma realidade. A gente está saindo do mundo das cavernas, da Idade da Pedra, para o mundo da alta tecnologia no ensino superior. O Piauí, que não tinha universidade, não tinha nem ensino médio nas cidades, hoje também tem ensino à distância em qualquer cidadezinha do interior. Mas a gente precisa fazer isso também no ensino médio. Como fazer isso no ensino médio? Como é que você bota um garoto de 16, 15 anos fazendo curso à distância, em casa, ou numa sala de aula sem um professor presente, né? Sem aquela rotina da disciplina? É difícil. O ensino à distância não resolve esse problema no ensino médio. Nós vamos ter que encontrar outra solução. Eu botei esses dados para vocês. Um indivíduo hoje com 65 anos, que é o meu caso, espera viver, em média, mais 10 anos, quase 11 anos. Né? No caso dos homens, 10 anos, no caso das mulheres, 12 anos. Por isso que tem mais viúvas do que viúvos. É engraçado que quer dizer, esse era o dado de 1940. Hoje isso é quase 20 anos. Né? Então, a gente teve uma mudança demográfica incrível. Ninguém podia imaginar isso nos anos 50, que a gente ia viver tanto. Moisés, quando atravessou o deserto ali, o ser humano vivia em média 20 anos. A gente demorou 3.000 anos, 4.000 anos para chegar a 40 anos da vida em média. No início do século XX, os seres humanos viviam em média 40 anos. Não existia ainda antibiótico, né? A medicina, não sabiam nem que existia micróbio. Na metade do século XX, o ser humano vivia 50 anos em média. A gente avançou muito pouco. E em 50 anos, de repente, isso disparou. Mas só o avanço da medicina? Não sei, porque os cachorros estão vivendo mais, os gatinhos estão vivendo mais, mas eles não passaram a ter esse crescimento de vida útil como o ser humano teve. Então, a gente tem que pensar as cidades agora, uma população mais velha, as calçadas, né? Quando fazer um edifício, não botar 10 degraus para você chegar na portaria, né? Não fazer com que a pessoa que seja deficiente, porque o idoso tem o mesmo problema da pessoa deficiente, tem que entrar pela garagem, né? Por que ele não vai entrar pela portaria principal? Tem que mudar a arquitetura, tem que mudar a forma de pensar as cidades. São aqueles dados que eu falei do fastio do consumo, né? A gente tem 65 milhões de domicílios no Brasil e hoje praticamente 100% das casas têm luz, né? Tem telefone, tem fogão, tem geladeira. A rádio perdeu um pouco, mas é por causa das outras opções. Não que as pessoas não possam comprar um rádio, é porque não tem interesse mais. Ouve no celular, enfim. A gente tem metade do Brasil conectado à internet. É um drama para as mídias convencionais, da qual eu me originei, né? Então, hoje a gente está correndo atrás pela internet para se comunicar, porque metade dos brasileiros hoje só querem ficar conectados, não querem mais a mídia convencional. Mas a mídia convencional também precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, tudo se faz hoje por esse mundo novo, que é como se fosse um Gutenberg. O Gutenberg criou a imprensa
e, de repente, sem querer, a gente criou uma outra forma de comunicação, em que a gente está online hoje, ligado a um amigo na Mongólia, lá em Vladivostok, lá em Moscou agora, o pessoal assistindo. Quer dizer, essa é uma realidade que tende a aumentar ainda mais, né? Mas, ao mesmo tempo, tem 25 milhões de domicílios no Brasil sem coleta de esgoto. Vejam bem, a gente tem um pé no quinto mundo e outro no primeiro mundo, né? A gente vive essa dicotomia, mas também são oportunidades. A questão do saneamento básico é fundamental. Tem espaço para todo mundo, para empresa privada, empresa mista, empresa estatal, para resolver essa questão. E quando a gente resolver essa questão, vai diminuir um pouco a pressão sobre o sistema de saúde, porque muitos problemas de saúde que a gente tem estão ligados a um problema de saneamento. E a infraestrutura também, quer dizer, ela é um problema, mas pode ser uma oportunidade à medida que a gente vai abrindo espaço para investidores privados. Bom, falei muito do Brasil, do mundo, queria falar um pouquinho daqui da região, embora o Paulo Lima já falou melhor que eu. Eu não vou ensinar vigário a rezar missa. Mas eu queria chamar a atenção, nós estamos no estado mais rico do Brasil, ainda assim, a gente tem os mesmos problemas da desigualdade regional que outros estados também têm. Os dados são aproximados, mas se vocês considerarem 5 municípios da Grande São Paulo, incluindo, obviamente, a capital, nós temos 50% do PIB paulista. Ou seja, é evidente que a região metropolitana é um sugadouro das atenções, porque você não precisa sair de lá, ou seja, num raio de 50 quilômetros, você tem 50% do mercado de São Paulo, né? Um estado com 42 milhões de habitantes, mercado num raio de 50 quilômetros, está ali, metade do mercado. Por que eu não preciso nem sair de lá? Também não consegue nem andar mais, né? Porque essa concentração inviabiliza a vida cotidiana, né? Se tornou um inferno. Você tem engarrafamento 11 horas da noite, dia de semana. Tem que repensar, você não para de construir linhas de metrô, linhas de trem, tem que fazer linhas de ônibus, BRTs, ônibus expressos, linhas exclusivas, para tornar a vida melhor, e não consegue, exatamente por essa concentração. Um dos problemas que tem o sistema capitalista é que quanto mais você concentra, mais você puxa o mercado, né? O mercado vai para o lugar onde está concentrado. Então, há que se fazer um esforço para desconcentrar isso. E, no caso aqui, esse esforço tem que ser muito forte, porque eu falei que 5 municípios têm 50% do PIB. Mas, se a gente incluir a região metropolitana de Campinas e incluir a Baixada Santista, a gente vai ter 80% do PIB. Então, daqueles 600 e tantos municípios que o governador citou, a gente tem 80% do PIB estadual concentrado em 3 regiões metropolitanas, basicamente, né? Vamos considerar a Baixada Santista como uma região metropolitana, e ele, coitado, está se lamentando porque o município dele, colado ali em Santos, com aqueles vizinhos todos, é o que tem menos recursos, né? Mesmo num lugar como esse, que tem recursos, tem gente que não tem. Se incluir Campinas e a Grande São Paulo, temos 80% do PIB. Então, sobrou 20% do PIB para todo mundo. Ou seja, eu estou incluindo aí a região de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, né? Franca, Marília, Bauru, quer dizer, tudo esse resto é 20% do PIB, brigando por uma parcela pequena. E o Oeste Paulista, nesse caso, é o mais longe, é o que está mais distante, é o que está mais atenção do centro. Então, temos que procurar como é que a gente vai resolver isso. Ficar esperando
que o desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo resvale para cá, né? Extravase para cá, não, é melhor a gente se mexer, porque isso vai demorar muito tempo. Como eu estava dizendo, vocês têm uma localização geográfica privilegiada. Vocês estão aqui no meio do pré-sal do interior, como eu chamo, que é o agronegócio. O agronegócio, gente, é fabuloso. Eu falo que é o pré-sal do interior porque todo mundo diz, mas produto primário quase não agrega valor. Bom, os Estados Unidos são o maior exportador de produto agrícola do mundo. Se isso fosse uma coisa ruim, eles não estavam metidos nisso, né? Se tem algum valor. E isso é uma ilusão achar que não tem tecnologia envolvido. Tem um conhecido meu que participou da construção de Angra 2 e tem negócios em Mato Grosso. Ele acha mais difícil produzir algodão do que montar uma usina nuclear. A usina nuclear, claro que não é uma coisa fácil, mas está no manual. E o algodão lá, para ele produzir naquela terra, ele teve que desenvolver a tecnologia, né? O algodão reage em cada cantinho. Se você chegar aqui para tentar plantar, vocês vão ter uma dificuldade enorme. E se botar uma usina nuclear aqui, está no manual. Contrata as empresas de engenharia e vamos fazer. Agora, tenta plantar algodão aqui na esquina. A questão do agronegócio é realmente uma vantagem comparativa que o Brasil tem e cada vez mais embutindo tecnologia. O que a gente avança na produtividade, nossa, é uma coisa fantástica, não tem comparação. O que a gente produz aqui na soja, o mundo fica cada vez dizendo como é que eles estão conseguindo, como é que eles chegam lá. Cada ano você avança e assim por diante. Não tem para ninguém também na cana-de-açúcar e no algodão. E é engraçado que são produtos essenciais hoje na alimentação do planeta Terra, né? Porque a proteína animal você, claro, está substituindo aos poucos, mas precisa de ração. Ninguém mais pode ter grandes extensões de terra para comer capim, né? O boi não vai comer capim. Na China, não tem lugar para isso. Bom, não existe fórmula mágica para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é todo feito a partir de investimento. Essa é o que a gente chama de causação circular cumulativa, que o Gunnar Myrdal, que foi prêmio Nobel de Economia, dizia. É como se tivesse uma espiral, uma coisa vai puxando a outra. E aí é que eu chamo a atenção. Bom, o que vamos fazer? Essa é uma cidade de prestação de serviços. É uma cidade que tem um padrão no sistema de saúde invejável, mesmo no setor público e no setor privado. Não é à toa que tem essa demanda toda aqui por serviço de saúde. Por que a gente não aproveita esse nosso poder de compra, que é isso que eu chamo, e alavanca? As pessoas que vêm para cá se tratar, quase sempre vêm acompanhado por alguém da família, às vezes vai passar mais de um dia na cidade, às vezes até uma semana. E o que você faz? Por que não torna esse visitante compulsório num consumidor dos serviços que a cidade pode oferecer? Por que a gente não cria entretenimentos voltados para os visitantes, né? Não só... E os prudentinos também vão se aproveitar disso. Então, estou chamando a atenção para os jovens empreendedores de Presidente Prudente da região. Vamos começar a criar coisas pensando em que os visitantes que vêm para cá, que fazem com que a população dobre eventualmente, usufruam mais dessa cidade. O que ela tem para oferecer de bom, né? Gastronomia? Tem.
E a gastronomia, ela pode ser popular, ela não precisa ser basicamente gourmet, né, para uma elite da elite. Ela pode atender um público que gosta de feijão com arroz, com uma coisa diferente, né? Então, o que é que eu chamo a atenção? Que a gente não use, não precisa usar só o agronegócio, mas algumas vocações da cidade para multiplicar as oportunidades aqui. O software, como o governador chamou a atenção, o serviço de saúde, a tecnologia avança até numa situação insuportável para nós que temos que pagar por esses serviços, né? Cada vez que você vai, cada ano que passa, você tem uma nova tecnologia atendendo a você. Mas aqui faz também com que a gente viva mais. Mas existe milhares de aplicativos ligados ao setor de saúde. Por que a gente não estimula essa garotada, os 3.500 estudantes do setor de tecnologia, a entrarem mais nesse mundo da própria cidade? O que a gente tem para oferecer na área de saúde que a gente precisa? Eu preciso do aplicativo XYZ. Vamos juntar os 5 nerds mais... esse é o pessoal do Avança Brasil, né? Quer dizer, Avança São Paulo, desculpe. Não, Investe São Paulo, eu falei. Diversas oportunidades pequenas, né, do startup, do investidor anjo, né, que é aí que a gente vai criando. O Jorge Paulo Lema é um homem muito bem-sucedido, óbvio. Ele é um fã ardoroso do empreendedorismo. E ele estava chamando a atenção para isso, porque Cuba tem um padrão de educação bem razoável. Isso a gente tem que reconhecer. Quer dizer, todo mundo lá estuda, enfim, tem ensino médio. Por que aquilo não vira desenvolvimento? Porque não tem empreendedorismo. Ou seja, não adianta nada você estudar e não conseguir transformar aquilo num negócio, numa atividade, num investimento, que o sistema não deixa. É tudo estatal, ou você vai trabalhar numa estatal, ou vai ficar... E não, a gente aqui tem essa possibilidade, né, de transformar essa educação que a gente está dando em empreendedorismo. Então, que presidente prudente, pessoal de Investe São Paulo, estimule muito o empreendedorismo, desde aquele pequenininho, aquele que está fazendo um pequeno negócio, né, que o pessoal diz, vamos fazer um camelódromo? Vamos, né? Mas você quer que tem esse camelódromo? Tem que ser uma incubadora de pequenos negócios, não aquele, coitadinho, que não tem emprego, vai ficar vendendo meia. Não, ele é uma incubadora de pequenos negócios. Você vai ficar aí só 3 meses, depois eu vou passar um trator em cima de você, se você quiser continuar. Mas tudo isso, quer dizer, a gente tem que estimular muito o empreendedorismo. Bom, essa aqui eu vou passar para vocês, está meio sem som. Não sei se vocês vão adivinhar o que é. Está com som. Vou passar uns 2 minutos, mais ou menos.
Rádio Fronteira, Rádio Diário, na transmissão do evento Agora Prudente. Bom, esse vídeo está no YouTube, ele passado em julho de 1945 em Berlim. As cidades mais arrasadas na guerra foram Berlim, na Alemanha, na capital da Alemanha, e Manila, nas Filipinas. Não sobrou pedra sobre pedra. 3 meses depois do fim da guerra, o que esse vídeo mostra é que a vida continuava. As pessoas estavam já vestidas direitinho, trabalhando, alguns com pastinha, o carro está passando, não sei se vocês viram, um bonde foi restabelecido. Ou seja, nas piores circunstâncias, o ser humano tem um instinto de sobrevivência poderosíssimo. A gente se levanta nas piores circunstâncias. A mensagem que eu quero passar a vocês, não desanimem. Quer dizer, tudo que a gente está passando no Brasil, desse desalento que a gente está vivendo, isso vai passar. São 3 palavras, né? Isto vai passar. A gente é maior do que tudo isso. A gente não está afadado, não é uma maldição que o Brasil sempre vai para trás, né? A vida continua, mesmo depois de você sob bombardeios, caindo, parede ainda, a vida continua e é possível levantar e seguir em frente. Senão, não vale a pena. Não vale a pena viver. Quer dizer, isso aqui, não sei se é uma passagem, aí eu já estou entrando no mundo da teologia, mas a única coisa que motiva a gente é seguir em frente, é continuar, né? Passar o bastão. Então, não desanimem. Tudo que tem de ruim, tudo que fala, nós estamos aqui numa situação, ninguém gosta da gente, estamos esquecidos. Não desanimem, sigam em frente. Muito obrigado a vocês, eu estou aqui no debate. Vamos continuar, né? O meu e-mail está aí, que alguém... Estou às ordens para qualquer consulta e observação. Não me perguntam qual a ação que vai subir amanhã, porque eu nem posso dizer. Mas está sabendo, né? Quem dera. Bom, agora, para darmos início ao nosso debate e às reflexões sobre os temas que já foram apresentados aqui e sobre o desenvolvimento regional como um todo, a gente gostaria de convidar aqui ao nosso palco a senhora Ana Beatriz Fernandes, gerente-geral de projetos de investimentos da Invest São Paulo, o senhor José Pedro Fittipaldi, gerente de meio ambiente da Invest São Paulo, e o doutor Jorge Bezerra Guedes, presidente da cooperativa de crédito Sicredi Rio Paraná, para subir então ao palco. São 10h45. Você está acompanhando a programação da Rádio Fronteira AM nesta manhã, aqui no Espaço Luz da TV Fronteira, acontecendo o evento Agora Prudente, primeira edição, Agora Prudente 2018, uma produção do Espaço Luz, com apoio do Invest São Paulo.